Estamos iniciando agora a nossa primeira web aula da nossa disciplina de metodologia da pesquisa, né? Todos sejam bem-vindos, né? Que a gente possa ter um grande proveito nessa aula. Use o chat para a gente poder tirar dúvidas e que também, caso a dúvida permaneça após a aula, que a gente possa também ter uma discussão dentro lá, né? A gente possa trocar ideias também dentro do Fale com o Tutor. Metodologia da pesquisa, né? Quando vocês recebem essa disciplina, muita gente faz, poxa, para que eu preciso estudar metodologia de pesquisa se eu nem quero ser pesquisador, né? Se eu nem sei ainda se eu quero ser pesquisador e aparece essa disciplina aqui na minha grade, né? Por quê? Né? Para quê? Que disciplina é essa? Será que eu vou ter que estudar muita filosofia, muito filósofo, muita teoria dentro da disciplina? Então, vou convidar vocês, nesse primeiro momento, né, para quebrar todos os paradigmas, né, para que a gente possa, nessa primeira web aula, já começar a pensar um pouco diferente, né, do que vem a ser metodologia da pesquisa. O que isso vai agregar na graduação de vocês? O que essa disciplina ela vai poder trazer de melhor para o dia a dia das disciplinas, o dia a dia do estudo, o dia a dia da preparação lá do trabalho de conclusão de curso que vocês terão no final do curso. Então, o que a metodologia da pesquisa vai mudar na vida de vocês a partir dessa primeira aula, né? Então, o que eu quero é esse convite, né? Entrem, assistam, revisem, leiam o material de vocês, de cada unidade, agora especificamente da unidade 1, porque é o que eu quero que vocês, né, entrem, aprofundem e comecem a perceber. Metodologia da pesquisa não é uma disciplina chata, metodologia da pesquisa não é uma disciplina só de teoria, ela é aplicável e aplicada no nosso dia a dia como estudante de graduação. A gente vai repetir isso em alguns momentos da nossa aula, a gente vai voltar um pouquinho para essa ideia, né, do que, para que a metodologia da pesquisa nos serve. Mas e aí, então, né, para que a gente inicie essa aula, eu quero, né, me apresentar. Quem é a professora Dayana Ximenes, né? Eu sou da área da saúde, embora a nossa disciplina de metodologia ela se aplique a qualquer aluno de graduação que vai poder realizar trabalhos científicos, que vai realizar trabalho de conclusão de curso, né, e que quer se preparar aí para ser um melhor estudante, né, um melhor fazedor de atividades. Então, eu sou doutora, né, terminei meu doutorado no ano de 2015 na área de Ciências do Comportamento na Universidade Federal de Pernambuco, né, tenho aí mestrado, tenho aí especialização, sou muito da área da gestão, né, de ensino superior, sou professora da área da fisioterapia, sou fisioterapeuta, né, de formação. Mas por que eu quis trazer isso? Para dizer quem eu sou? Não. Quero que vocês saibam que para quem tem aí a vontade de crescer dentro do âmbito acadêmico, né, para quem quer construir uma vida, né, um currículo, uma vida acadêmica, ou um currículo mais expressivo, a gente precisa saber aplicar a metodologia dentro do nosso dia a dia, seja na disciplina, seja na preparação de publicações, de ir além na pesquisa científica, de ir além na iniciação científica, ir além no trabalho de conclusão, em apresentações de congressos, em participações de eventos. Então, tudo que está agregado à vida acadêmica, ela tem um porquê e um quê, né, da metodologia. Eu comecei a aprender metodologia da pesquisa também assim na graduação como vocês, né? E tem histórias bem engraçadas que eu vou contando aqui ao longo das nossas aulas, né? Mas que me fizeram também um dia achar que metodologia é chata, né? Mas que hoje ela é extremamente benéfica, né? Para o dia a dia das nossas aulas, né? Das nossas atividades. Então, o que a gente vai estudar, né? Nessa unidade 1. Né? Unidade 1, a gente vai falar um pouquinho aí sobre as questões, deixa eu só voltar aqui, tá? Um pouquinho, porque eu queria mostrar um pouquinho uma coisa antes aqui para vocês. Pronto. Né? Que está falando um pouquinho dessas técnicas de estudos
A gente vai falar um pouquinho sobre o que é artigo científico, quais são os gêneros acadêmicos que podem ser estudados, né, e toda a parte da apresentação gráfica, que de uma forma básica, né, mas o que é importante. Então, como objetivos, a gente vai aqui conhecer um pouquinho desses diversos tipos de trabalhos científicos, compreender essas características, o que compõe essa comunicação científica, os elementos que fazem parte dessa apresentação gráfica, os elementos pré e pós e elementos textuais de um trabalho científico. Aqui de forma básica, mas que a gente vai aprimorando aí um pouquinho depois com o decorrer das aulas. E aí, então, novamente, né, por que estudar metodologia da pesquisa? E aí essa imagenzinha, né, que eu acho que o menininho aí subindo com a lupinha para olhar o que tem dentro aqui do cérebro da pessoa, né? O que a gente quer estudar? A profissão que você está escolhendo, porque você está dentro de uma graduação, a profissão que você está escolhendo seguir, ela sempre vai estar, como graduação, ligada diretamente a algum tipo de aprendizagem para vocês, sobre o que é a ciência daquela disciplina, daquela matéria, daquele curso, como você vai aprender e vai produzir os seus conhecimentos, né, ao longo aí também de toda essa jornada de graduação. Então, toda a metodologia da pesquisa, ela vem com um grande intuito, que é produzir o conhecimento científico. E aí, no seu cotidiano acadêmico, todos os dias a gente vai precisar criar essa produção de conhecimento científico. Você que é estudante de graduação, você precisa saber e entender, né, como você vai produzir conhecimento científico no seu dia a dia. Aluno de graduação é diferente de aluno do técnico, é diferente de um aluno que só tem um segundo grau, que só precisa aprender a técnica das coisas. O aluno da graduação, ele precisa ir mais a fundo, precisa ter estudos que subsidiem aquele tema que vocês estão estudando, precisam ter embasamento teórico, precisa ter total conhecimento científico do que vocês estão estudando, para vocês, dentro do mercado de trabalho, dentro do estágio, conversando com a família, conversando com outros profissionais da área, vocês saibam se posicionar e saibam, de fato, né, informar que vocês sabem cientificamente daquele tema que vocês estão estudando e produzindo dentro da graduação de vocês. Então, se liga aí, porque vocês precisam, de fato, né, ter esse impulso aí, né, do científico. E aí, o dia a dia do estudante universitário não é fácil, né? Vocês têm 1 milhão de disciplinas para estudar, né? Vocês têm 1 milhão de atividades de atribuição, muitas vezes já tem muita gente que está no estágio, que divide o tempo de estudo com o tempo de trabalho, tem família para cuidar, então, mais o dia a dia do estudante universitário. Vocês têm um cotidiano que é estudar e produzir trabalhos acadêmicos. A todo momento, um professor fala, nossa AV1, né, vai ser um trabalho que vocês vão precisar pesquisar, produzir, vai precisar apresentar um seminário científico, vai precisar apresentar aqui um relatório. Então, tudo que a gente faz de tarefa, de disciplinas nossas, são produzindo conhecimentos científicos, são reproduzindo trabalhos acadêmicos. Então, a disciplina de metodologia da pesquisa, ela está vindo aqui para você, para lhe direcionar, lhe apoiar, para que você possa aprender que a ciência, ela é responsável pelo estudo dos métodos para o estudo da construção do seu conhecimento científico. Então, para tudo isso, é super importante que a gente aprenda esse fundamento do conhecimento científico. De onde vem? Né? De quando começou a se saber que o conhecimento científico ele é importante? Então, há longos anos atrás, quando vem a história, né, de tudo, como foi começado a ser estudada, né, os embasamentos científicos, né, já passamos aí por momentos que a igreja ela era a única verdade, que tudo que fosse dito tem que ser seguido na forma da igreja. A gente já passou por uma época nos antepassados que só os filósofos tinham razão do que liam e replicavam, né, e chegou uma época que foram se tendo evidências
da cientificidade. Pessoas que estudavam o fenômeno, né, da natureza, um fenômeno que fosse que acontecesse, né, e diziam, ó, isso daqui não tem nada a ver com o que o filósofo, com o que Fiel diz. Está aqui, a natureza está me mostrando que é dessa forma. Né? Então, foi vendo-se que o conhecimento científico ele tinha fundamentos, eles tinham embasamento para dizer isso dá certo, isso não dá certo, isso é certo, isso é errado, a depender da lógica, né, e do caminho que isso está sendo, né, levado. Então, técnicas de estudo, né, para que vocês aprendam e entendam, né, o que e como, né, se a gente vai, né, e fazer um estudo aí para aplicar de fato a metodologia, né, da pesquisa. Então, plano. Né, o que é que a gente precisa para poder a gente fazer um estudo? Aqui são as técnicas de estudo quando a gente pensa, eu preciso entregar um trabalho por completo. Vamos pensar aqui no TCC. Vocês estão, talvez alguns estejam longe ainda do TCC, outros estão mais pertinhos, né, do TCC, mas para criar um trabalho científico, eu preciso, primeiro de tudo, né, fazer uma escolha de um tema e de um problema para poder chegar nesse tema. Não se confundam, porque a gente vai falar várias aulas sobre isso, né, mas a gente vai chegar lá. Então, escolher um tema, ou se o tema já veio escolhido para vocês. Se é um trabalho, muitas vezes, da instituição, da faculdade, da disciplina, já vai vir um tema pronto para vocês. E o tema vai vir sempre com uma questão para vocês responderem. Então, quando a gente tem um tema e um problema para resolver daquele tema, a gente vai ter aí as próximas 10 etapas aí, 11 etapas aí na frente, que é identificar as limitações sobre o que vai ser abordado. Então, dentro desse tema, o que é que limita para eu poder estudar? Tem muito artigo para ler, tem pouco artigo para ler, tem uma população grande para estudar, é muito restrito esse assunto para eu estudar. Então, sabendo identificar algumas delimitações sobre esse tema, a gente vai começar a formular o objetivo. Por que eu vou estudar isso? Para que eu vou estudar isso? Qual é o objetivo que eu tenho de responder aquele tema, problema? Tendo essa formulação do objetivo, a gente começa a procurar bibliografias para fundamentar aquilo que eu quero escrever. Então, como é que eu faço esse levantamento bibliográfico? Eu posso ir na biblioteca presencial, eu posso buscar literaturas dentro de bases, né, que estão disponíveis aí na internet, né, de artigos científicos para poder buscar artigos científicos. Eu posso ir buscar base de bibliotecas virtuais. Então, existem inúmeras formas, né, de fazer esse levantamento bibliográfico. Tendo o levantamento bibliográfico, o que é que você faz? Ler o material que a gente selecionou, que a gente acha que vai realmente fazer a resposta do nosso objetivo e do nosso tema-problema. Fazer aí, então, análise, interpretação de coleta de dados, elaborar conclusões, elaborar, antes disso, a introdução, fazer registros bibliográficos, guardar anexos, fazer sempre revisões sobre aquilo que a gente está lendo e escrevendo, fazer a digitação e fazer a entrega, né, desse trabalho de forma aí mais geral. É assim que se faz uma técnica de estudo. Começa com o tema e termina lá com a entrega pronta, né, lá do trabalho. Mas a gente vai detalhar esses 12 itens durante todo o nosso percurso aqui da nossa disciplina de metodologia da pesquisa. Não vai ser tudo hoje, mas a gente vai começar a introduzir esses temas. Então, quando tiverem dúvida, ambiente virtual para a gente chegar lá e tirar essas dúvidas, tá? dessas técnicas aí de estudo, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. O diagrama que fala aí de tipos de pesquisa. Quais são os tipos de pesquisas que eu posso fazer? A gente viu que a gente pode escolher nosso tema-problema, nosso objetivo, e a gente vai precisar pesquisar sobre esse tema. Então, eu posso ter aí a divisão de 4 tipos de pesquisas diferentes. Eu posso ter uma pesquisa basicamente teórica, que vai ser para estudar teorias. Ela vai ser dedicada só a estudar teorias daquele tema.
O autor tal fala que a teoria é assim, o autor cicrano fala que a teoria é de outro jeito. Estudar todas as teorias que existem sobre aquele tema. Eu posso usar uma técnica metodológica, que é um modo de fazer ciência. Então, aqui a gente vai dedicar o nosso estudo, né, a modos de preparar aquele tema. O que vai mais a fundo, a gente vai preparar formas de métodos que respondam àquele tema. Existe também a técnica de estudo empírica, que é para mensurar a realidade. Então, vai dedicar para codificar aí, né, o que é possível de ser medido ou não dentro daquele tema. Eu acho que é o empirismo. Eu acho que eu posso estudar dentro desse tema isso, isso e isso. Então, a gente vai dedicar para codificar se é possível ou não a medida dessa realidade social daquele tema. E a prática, a pesquisa, a técnica de estudo prático, que é intervenção na realidade. A maioria das áreas da área de saúde faz muito mais intervenção prática, né, que vai fazer uma intervenção diretamente lá na área que quer estudar, vai pesquisar, vai relatar, vai tratar um paciente, né? Então, ou se for mesmo que seja na área de gestão, vai entrar lá dentro de uma empresa para poder fazer um relatório prático, né, sobre aquilo que está sendo feito dentro daquele âmbito. Então, teórica, metodológica, empírica e prática. São nossos 4 tipos de técnicas de estudo para a gente realizar nossa pesquisa científica. Mas para eu chegar e construir qualquer um desses 4 tipos de teoria, eu preciso aprender a fazer leitura e redação científica. A professora Daiane, agora tu quer complicar, né? Não. O que eu quero dizer é que nem tudo que a gente lê é, de fato, o que a gente precisa escrever dentro do nosso trabalho. Onde a gente busca é muito importante. Então, a preparação para elaborar um texto científico, um trabalho da sua disciplina, um trabalho científico, um artigo científico, uma pesquisa para iniciação científica, ela precisa ter uma leitura técnico-científica, uma leitura de muitos textos científicos, ou seja, artigos científicos, livros, jornais científicos, né? Então, não é só uma pesquisa no Google que vai fazer você ter uma redação científica, né? A gente sabe que o Google, às vezes, a gente tem nossa consulta muito rápido, né, para poder responder muitas das nossas perguntas, mas nem sempre tudo que vem ali dentro é científico. Ele é científico quando vem embasado, né, dentro de artigos científicos, dentro de livros, dentro de redação científica. Então, quando vocês estiverem fazendo essa leitura de redação científica, de fato, livros, revistas, textos científicos, é sempre importantíssimo. Leu sobre aquele tema específico que você quer, deixa sempre marcado, tá aí, destacar ideias, façam anotações, guardem de forma catalogada isso, porque um dia, quando vocês estiverem na construção de fato do trabalho, vocês vão dizer, eu li isso em algum canto, não me lembro onde foi, e aí vocês vão ter anotado. Isso é muito importante, é dica, ideia de ouro, tá? Então, sempre que vocês destacam essas ideias, né, que fazem essas anotações, é importantíssimo observar, né, de modo reflexivo, porque o autor escreveu daquele jeito, né? Mas isso, de fato, gente, é quando a gente vai começando a ler mais uma vez outro artigo, ler mais outra vez outro artigo, vai começando a ter essa percepção, né, dos autores, como é que os autores gostam de escrever, e é importantíssimo a gente sempre observar esse modo, de forma reflexiva, de como os autores escrevem, para a gente saber também escrever dentro dos nossos trabalhos. Então, evitar fazer anotações ao longo desde o início, né? A gente precisa, né, se permitir uma releitura para poder a gente realmente destacar ideias e pontos que sejam, né, importantes para aquilo que a gente está, né, estudando e assimilar realmente o que está sendo apresentado. E aí vem as formas. Depois que eu já sei o que eu quero escrever, que eu faço uma leitura, que eu faço uma redação científica, também existe o estilo de redação técnico-científica. Então, existem aí as características da redação técnico-científica, que são super importantes, né, para a gente ter um trabalho dito como científico. O
primeiro de tudo que eu acho, assim, na verdade, esses 3 primeiros são importantíssimos, são sine qua non, pode-se dizer, né, que é a coerência. O que eu estou escrito, ele tem coerência entre os parágrafos. Então, existe uma relação harmônica entre os parágrafos e as ideias que estão sendo colocadas estão ali de forma ordenada, para que quem esteja lendo entenda a coerência do seu trabalho. A objetividade é não ficar, eu vou botar bem muito texto aqui para poder ficar bem muita página e dar um enrolation, né? Fazer um enche linguiça. Não. O trabalho científico ele precisa ser objetivo. O texto precisa ser escrito em linguagem direta, tem que se evitar sequências que sejam desviadas do tema, considerações irrelevantes. É melhor que seja um trabalho menor e mais objetivo, mais coerente, do que a gente escrever um enche linguiça que não vai dar certo, né, para o final. A sua redação científica ela também precisa ser concisa. O que é concisa? É procurar falar o máximo de coisas possíveis no menor espaço, menor número de palavras possíveis. A concisão é treino. Às vezes a gente escreve bem muito. Tem pessoas que já nascem com o poder da concisão, né? O poder de escrever pouco e bem, em poucas linhas, né? E tem pessoas que são mais prolixas, né? Que gostam de escrever muito para falar, às vezes, uma única coisa. Então, mais no trabalho científico, a prolixidade, ela não tem vez. Ela precisa da concisão. Dizer o máximo, o menor número de palavras possíveis. Treino. O seu orientador também, com certeza, já tem mais essa experiência e sempre vai te ajudar. Fora isso, temos mais algumas características que a gente vai falar aqui no próximo slide, que é a clareza, a precisão, a impessoalidade, o encadeamento de ideias e a imparcialidade. Então, clareza, assim como a concisão, a gente não pode deixar margens para mais interpretações, para diferentes interpretações. Então, se eu escrevo uma frase, eu tenho que ser direta para o que eu quero falar, para não ficar, ele disse aqui, mas será que isso significa isso ou isso? A gente não pode deixar essa margem de interpretação, a gente precisa ser claro. Um bom teste para clareza é pedir para outra pessoa ler, né? Então, sempre que a gente termina de escrever, pede para alguém que não tem nada a ver com o teu trabalho ler para ver se a pessoa entende. Isso vai mostrar se o seu trabalho está claro ou não. Um trabalho preciso, um trabalho com precisão. Então, toda palavra utilizada, ela precisa traduzir exatamente aquilo que você quer falar, a sua ideia. Então, deve ser sempre utilizado nomenclatura que é aceita no meio científico, né, mas sem exagerar em palavras muito difíceis. Não precisa, a gente precisa escrever de forma precisa. E muito importante, de forma imparcial. Então, nunca se pode escrever cientificamente. Eu encontrei o dado porque eu achei que isso fosse bom, porque a minha ideia... Então, em trabalho científico não existe eu, meu, minha, não existe o eu, né? Na pesquisa científica, sempre se tem um conjunto de pessoas que estudam aquilo, ideias que estão vindo de outras pessoas. Então, é importantíssimo a imparcialidade. O autor deve primar e manter o seu posicionamento, óbvio, e suas escolhas, mas sem tomar essa postura no lateral. Sempre tem que dizer, dentro do nosso estudo, assim como nós pesquisamos, assim como as literaturas estão aqui embasando, né? Então é importantíssimo essa imparcialidade. O encadeamento das informações, tendo uma sequência lógica, sequência fluida, que não influencie, não prejudique quem está lendo, né, de ficar sem entender qual é a ordem do seu trabalho. Então, ele precisa desse encadeamento de ideias e dar, assim como a imparcialidade, a impessoalidade, né, para não ter essa questão da minha pesquisa, né, a imparcialidade tem ali para que a gente não tenda a um autor específico, porque a gente precisa ser imparcial e não ser também impessoal, tá bem? E ser impessoal, na verdade, né? Textos científicos, é como a gente falou na frente da leitura de redação científica, mas o texto científico ele tem aí a sua importantíssima participação, porque a gente precisa ter a leitura,
a gente precisa ter a compreensão de textos e intertextos e contextos, né, para que esse trabalho ele tenha todas essas características, né, de coerência, objetividade, concisão, clareza, precisão, impessoalidade, encadeamento e a imparcialidade. E textos científicos, trabalhos científicos, tudo que é científico, né? Então aqui a gente só vai sempre falar o científico, mas o que é que tem aí dentro desse organograma, um diagrama, né? Quais são os tipos de trabalhos científicos existentes dentro, né, da configuração da metodologia? Então, todo texto científico, ele vai se transformar em trabalho científico. Os trabalhos científicos, ele pode ser trabalho de graduação, ou seja, as tarefas que vocês fazem para os professores de vocês, a entrega de uma atividade contextualizada, um seminário científico, um relatório de aula prática, um trabalho que vai ser apresentado de forma manuscrita para o professor. Todo o trabalho de graduação, ele é um trabalho científico. Ele precisa de ter todas as técnicas de trabalho científico, ele precisa ter todas as características de uma redação científica. Então, é um trabalho científico. O TCC, que é um trabalho de conclusão de graduação, as monografias, que são os trabalhos que fazem aí a conclusão, né, muitas vezes de especialização, as dissertações, que fazem aí o fechamento dos mestrados, e as teses, que normalmente fazem os fechamentos dos doutorados. Então, aí são tipos de trabalhos científicos, que é aí por ordem, normalmente aí, né, de graduação, mas que complementam aí o que a gente está falando sobre tipos de trabalhos. E os gêneros, né, que são esses tipos de trabalhos acadêmicos. Então, se eu boto aqui os trabalhos da graduação, quais são os tipos de trabalho da graduação que podem ser feitos? Pode ser feito resumo, pode ser feito resenha, pode ser feito esquema, isso que hoje é chamado, né, o esquema aí de mapa mental, né? Pode ser feito fechamentos, pode ser um paper, pode ser um artigo científico, e o artigo científico já entra aí para o TCC como formato do TCC também. Então, cada gênero acadêmico desse compõe aí o tipo, né, de trabalho científico. Então, um resumo. Poxa, professor, aquele resuminho que eu faço é um trabalho científico? Sim, ele pode ser tido como trabalho científico, tá? Se ele estiver pronto até, às vezes, para ser publicado, tá? Então, a apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Então, é uma descrição que faculta aí também a resenha, né, o julgamento de um trabalho. Então, a resenha, normalmente, você está escutando um congresso, e o professor faça uma resenha dessa palestra. Então, vocês vão fazer aí, né, uma descrição do que vocês julgaram, né, sobre a fala, né, daquela pessoa. Um esquema, um mapa mental, né, que é o mais conhecido, que é a economia de palavras, né, que vai destacar, visualizar o essencial, né, de um estudo e uma análise. Fichamento é quando você precisa fazer um recurso de memória, citações, resumos, esboços, indicações bibliográficas, vocês vão fichar, né, alguma coisa muito aí relevante. Um paper, ele é um pouquinho menor do que um artigo científico, né, mas é o que normalmente são feitos aí, né, dentro da graduação, que é estimular o aluno a aprofundar um assunto. Normalmente, vocês, o professor faça um trabalho aí para escrever sobre tal tema. Esse é um paper, tá? E o artigo científico, que aí é muito mais além, né, que aí o objetivo do artigo científico é levar conhecimento para o público. Então, é que aí a gente vai precisar mostrar ele no congresso, vai precisar mostrar ele no seminário, vai precisar mostrar ele numa revista de artigo científico, publicar em algum canto. Então, o artigo científico, ele é para levar conhecimento para o público, né, que é interessado em novas ideias. E aqui entra uma coisa interessante. A primeira impressão é a que fica, né? Então, é super importante saber fazer aí toda a parte, elemento gráfico do trabalho. Professora, isso é besteira, é frescura, mas não é, tá? Todo o trabalho científico, ele precisa ter normas. As normas que nós usamos normalmente é a da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, tá? A ABNT, ela nos dá aí padrões de escrita. Para quê?
toda revista científica publicada no Brasil tenha o mesmo formato, para que as pessoas façam a formatação do trabalho igual, com letras semelhantes, com espaçamentos semelhantes, com o modo de colocar a referência bibliográfica também semelhante. Então, o tamanho do papel para impressão ela é padronizada, que aí eu botei até aí, porque quando a gente bota lá para imprimir no Word, né, normalmente aparece já desse jeito, numeração de página, formatação de texto, o tipo de letra, o tamanho de letra, isso sempre sim é importante, né, para o aspecto gráfico do nosso trabalho. E a forma de organizar. Só para dizer, a gente está passando hoje rápido, sem muito detalhe, tá, gente? Porque essa primeira aula é uma introdução de tudo que a gente vai ver, né, tá, para as próximas aulas. Então, para que vocês entendam o que a gente precisa. Por isso que eu não estou aprofundando, né, aí em cada item desse. Tá? Mas, artigo científico, quais são os elementos? Quando eu vou montar um trabalho, eu preciso sempre ter elementos que são pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Os elementos do pré-texto, normalmente a capa, a folha de rosto, ficha de catalográfica, folha de aprovação, epígrafe, resumo, lista de tabelas, sumário. Então, isso é tudo chamado de elemento pré-texto, pré-textual. Elemento textual é aquele que realmente é o que está escrito ali, as coisas mais importantes do trabalho, né, que é a introdução, o desenvolvimento do trabalho e a conclusão ou considerações finais. E depois disso vem os elementos pós-texto, que são as referências bibliográficas, se tiver glossário, apêndice, se tiver anexos, índices também, se existirem. Então, sempre lembre que o trabalho ela tem esses três elementos diferentes, essas três partes subdivididas, né, que aí é onde vão entrar a numeração de página, né, que vai vir toda a organização do seu trabalho. Aí é só uma forma de mostrar que é um quadro de apresentação, o que vem no pré-texto, o que vem no texto e o que vem no pós-texto. E por hoje, né, a gente consegue concluir esse assunto, né? E aí que vem realmente aí de forma para que na próxima aula a gente venha a conhecer algumas regras mais aprofundadas da ABNT, como é que eu faço aí a questão, né, de citações, né, como é que eu faço as características principais para um seminário, né, como é que eu faço para apresentar em sala de aula um seminário, como eu faço um pôster científico para apresentar em congressos, em seminários, como eu faço a produção de um projeto científico, quais são os passos, passo a passo, um pouquinho mais aprofundado do que a gente falou hoje, e compreendendo aí, de forma também básica, a utilização de referências bibliográficas. Então, como é que eu faço todas essas questões aí, toda essa participação? Só para lembrar, né, a base científica, ela serve aí para aplicação em todas as disciplinas do nosso curso. Sempre utilizem de forma consciente, porque o que a gente quer é que vocês, né, façam aí trabalhos embasados, trabalhos que realmente venham com esse fundo científico. Então, como eu falei lá no começo da aula, o que a gente quer não é que vocês achem que a metodologia ela é uma chatice, né? Ela quer agregar para a vida acadêmica de vocês, que vocês se tornem aí profissionais mais embasados, profissionais que saibam direcionar a vida acadêmica de vocês e que não tenham opiniões rasas, né? Que o que importa para a gente hoje, de fato, é qual o diferencial de uma pessoa que é graduada para uma pessoa que é técnica, né? É esse embasamento científico, é saber se aprofundar mais dentro dos temas. E para a gente se aprofundar, a gente precisa estudar mais profundamente, e aqui a gente vai aprendendo também a escrever, né, de forma mais científica, né, de onde vem aí essa escrita científica, para a gente poder repassar aí para os nossos professores, para os nossos colegas, para os profissionais da nossa área. Então, por hoje, a gente encerra a nossa primeira web aula e em breve nos encontraremos novamente, né, para a gente dar continuidade a esse tema, que é um tema gostoso, e a gente vai conseguir aí tirar e dar aí muita luz para montagem do TCC de vocês, montagem de mais atividades. Tragam para a gente, para nossas aulas, dúvidas para a gente poder tirar aqui no chat, né, durante a nossa aula. Então,
Foi um prazer estar com vocês, né? Então a gente se vê na próxima aula. Até mais.